O apóstolo São Paulo, então, escrevendo aos irmãos de Corinto aqui, ele lembra do seu chamado, da sua vocação, e ele também orienta aos irmãos de Corinto para que se mantenham firmes na fé, na graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí ele mostra no versículo 1 que o seu ministério é um ministério que é segundo a misericórdia e segundo a graça do Senhor Jesus. E ele deixa claro que ele não desanima, ele não desiste, porque o seu chamado é maior, o seu chamado é aquilo que lhe move na direção da bênção e da eternidade. Ele, Paulo, que abandona tudo, ele que renuncia tudo para servir e seguir ao Senhor Jesus. Então ele fala com autoridade, com propriedade daquilo que ele conhece e que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. E ele orientando, ele diz: cuidado. E Paulo foi um defensor do Evangelho, alguém que lutou pela fé, e ele no versículo 2 ele diz: antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então Paulo chama a atenção para o andar na verdade da palavra de Deus. E ele diz o seguinte, que muitos estão andando com astúcia, ou seja, com fingimento, com maldade, deturpando a palavra de Deus para o seu bel prazer ou para cumprir os seus desejos. E aí ele diz aqui que alguns estão falsificando a palavra de Deus. E aí ele diz: não acontece conosco, porque nos recomendamos à consciência de todo homem. Paulo quer dizer, todo aquele que tem contato com o nosso ministério, percebe que nós nos doamos por esta causa, nós nos gastamos em prol desta causa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, para aqueles que estão morrendo, para aqueles que estão perecendo, para aqueles que não têm ainda o bom cheiro de Cristo, que estão vivendo de morte para a morte, o nosso evangelho está encoberto. Mas aqueles que alcançaram a iluminação de Deus através do Espírito Santo, receberam a graça do Senhor manifestada através do nosso ministério. Para estes o evangelho não está encoberto, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê, você recebe. Se você não crê, você continua no estado de morte, porque a salvação vem pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por cada um de nós. E Paulo, então, ele prega com ousadia a palavra, ele insiste mostrando que o evangelho de Cristo não está encoberto, porque ele, Paulo, se propôs a divulgar o evangelho. Só uma coisa motivava Paulo a falar sobre Cristo e Cristo que foi crucificado. Ele diz: irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não trouxe nenhuma sabedoria humana, ainda que pudesse, porque eu, Paulo, sou doutor, eu tenho conhecimento da letra, da ciência, da filosofia, de toda a cultura que nos cerca. Eu sou experimentado e um pesquisador. Eu poderia falar com vocês sobre qualquer assunto, mas o meu principal assunto é falar de Cristo, é manifestar a Cristo, é que Cristo seja conhecido de todos vocês. E aí ele diz: mais uma coisa me preocupa, meus irmãos, é que o Deus deste século, em 2 Coríntios 4:4 ele diz, é que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.